O massacre na fazenda dos Carvalho. No coração do Brasil, em uma pequena cidade rural nos anos 90, um segredo sombrio começou a emergir. A área, conhecida por suas paisagens bucólicas e sua comunidade acolhedora, logo se tornaria o palco de uma das histórias mais aterrorizantes já contadas. A fazenda dos irmãos Carvalho, localizada na periferia da cidade, era conhecida por sua produção de suínos. Após a morte de seus pais, os irmãos transformaram a fazenda em um local de festas e eventos, atraindo pessoas de todas as partes, especialmente aquelas marginais da sociedade, como usuários de drogas e trabalhadores do sexo. Mas sob a fachada de festas e diversão, algo mais sinistro ocorria. Mulheres começaram a desaparecer na região. A princípio, esses desaparecimentos foram ignorados pela polícia local, considerados como o resultado natural da vida desregrada que essas mulheres levavam. A primeira parte de nossa história começa com uma noite fatídica, quando uma mulher, ensanguentada e aterrorizada, bate à porta de um morador local, clamando por ajuda. Ela estava com uma algema em um pulso e uma ferida de faca profunda no abdômen. Essa mulher, uma prostituta conhecida como Mariana, contou uma história horripilante de ter sido atacada durante uma festa na fazenda dos Carvalho. O morador, apesar do medo e da hesitação, ajudou Mariana e chamou a ambulância. No hospital, enquanto lutava pela vida, Mariana revelou detalhes perturbadores. Ela havia sido levada a uma área isolada da fazenda, onde foi atacada por um dos irmãos Carvalho, Roberto. Ela conseguiu se defender e fugir, mas não antes de ser brutalmente ferida. Incrivelmente, na mesma noite, Roberto apareceu no hospital com um ferimento no rosto, alegando ter sido atacado. No entanto, a chave da algema encontrada em seu bolso e a correspondência de sua história com a de Mariana levantaram suspeitas. A polícia, desacreditando a versão de Mariana devido à sua profissão e uso de drogas, não deu seguimento à investigação e Roberto foi liberado. Esse episódio marcou o início de uma série de eventos macabros que assombrariam a cidade por anos. A fazenda dos Carvalho, outrora um local de alegria e celebração, começou a ser vista com outros olhos. Os irmãos, especialmente Roberto, eram conhecidos por sua aparência desleixada e comportamento estranho, mas ninguém poderia imaginar o que se escondia por trás dessa fachada de normalidade rural. Enquanto isso, as festas continuavam, e mais mulheres desapareciam sem deixar rastros. O medo começou a se espalhar pela comunidade, e boatos sobre as atividades nefastas na fazenda dos Carvalho começaram a circular. Mas foi apenas o começo de um pesadelo que logo se revelaria em toda a sua horrível verdade. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like no vídeo. A cidade, antes um local de vida tranquila e rotinas simples, começou a sentir o peso de uma sombra inquietante. As desaparições de mulheres, que inicialmente eram vistas como incidentes isolados, agora formavam um padrão alarmante. As vítimas, em sua maioria, eram mulheres marginalizadas pela sociedade, cuja ausência demorava a ser notada. A polícia local, pressionada pela crescente preocupação da comunidade, iniciou uma investigação tímida, mas sem grande convicção ou recursos. A fazenda dos Carvalho, apesar dos boatos e suspeitas, permanecia um enigma, protegida por uma cortina de silêncio e medo. Neste cenário sombrio, uma figura emergiu, determinada a desvendar o mistério: a jornalista local, Clara. Movida por uma mistura de coragem e indignação, Clara começou a investigar por conta própria. Ela entrevistou moradores, coletou depoimentos e explorou a periferia da fazenda, buscando pistas que a polícia havia negligenciado. Sua busca a levou a uma descoberta macabra: um colar feito de ossos humanos, escondido nas proximidades da fazenda. Este objeto perturbador, que Clara entregou à polícia, aumentou as suspeitas sobre os irmãos Carvalho, mas ainda não era prova suficiente para uma ação policial. A tensão na cidade atingiu um pico quando Clara desapareceu misteriosamente.
A jornalista, que havia se tornado uma voz ativa na luta por justiça, agora era mais uma vítima do terror que assolava a região. Seu desaparecimento acendeu uma fagulha de fúria e medo na comunidade, transformando a desconfiança e os sussurros em clamores abertos por ação. Neste ponto, a história toma um rumo ainda mais sinistro. Um jovem fazendeiro das proximidades, Lucas, revelou ter visto movimentos estranhos na fazenda durante a noite. Carros que entravam e saíam em horários inusitados, sons abafados e luzes que piscavam nas construções mais afastadas. Lucas, motivado pela curiosidade e pelo desejo de ajudar na investigação do desaparecimento de Clara, decidiu explorar a fazenda à noite. O que Lucas descobriu naquela noite seria o gatilho para uma reviravolta chocante na história. Ele conseguiu capturar imagens com sua câmera, mostrando sombras movendo-se entre os galpões e o que parecia ser uma espécie de ritual macabro, conduzido por figuras encapuzadas. As imagens eram turvas e inquietantes, mas sugeriam uma realidade muito mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. Após o ousado ato de Lucas, a cidade não conseguia mais ignorar as evidências que apontavam para a fazenda dos Carvalho. A pressão pública forçou a polícia a agir. Uma equipe de investigação foi montada, e um mandado de busca foi expedido para a propriedade. O que descobriram lá superou os piores temores da comunidade. Nos fundos da fazenda, escondido atrás de um falso muro em um dos galpões, os investigadores encontraram um espaço que parecia ser utilizado para rituais macabros. Havia símbolos ocultos pintados nas paredes, velas e um altar coberto com o que parecia ser sangue seco. Mais perturbador ainda, encontraram vários objetos pessoais que pertenciam às mulheres desaparecidas, incluindo a bolsa e a câmera de Clara. Os irmãos Carvalho foram imediatamente presos, e a investigação se aprofundou. Enquanto vasculhavam a propriedade, os investigadores encontraram um diário pertencente a Roberto, escondido em um compartimento secreto em seu quarto. As páginas desse diário continham confissões perturbadoras e detalhes sobre os desaparecimentos e os rituais realizados na fazenda. Roberto escreveu sobre como ele e seu irmão, influenciados por crenças obscuras e pela vontade de exercer poder sobre os mais fracos, começaram a atrair mulheres para a fazenda. Ele descreveu como as vítimas eram escolhidas, seduzidas com promessas falsas, e depois levadas ao galpão secreto para serem sacrificadas em rituais que acreditavam lhes dar poder e imortalidade. A comunidade ficou chocada com a revelação de que homens que eles conheciam e com quem conviviam haviam cometido tais atrocidades. A fazenda dos Carvalho, outrora um local de celebração, agora era vista como um portal para o inferno, onde horrores inimagináveis haviam sido perpetrados. Enquanto a investigação continuava, uma descoberta ainda mais macabra foi feita. Em uma área remota da fazenda, os cães farejadores encontraram uma série de covas rasas. Cada cova continha os restos mortais de uma das vítimas desaparecidas. A brutalidade dos crimes ficou evidente, os corpos mostravam sinais claros de violência e tortura. A cidade, agora em estado de luto e choque, tentava compreender a extensão dos horrores cometidos naquela fazenda. As famílias das vítimas, que haviam procurado por suas amadas por anos, agora enfrentavam a dura realidade de nunca mais poderem abraçá-las. À medida que a investigação avançava, uma reviravolta chocante veio à tona, adicionando uma nova camada de horror à história já macabra. Os investigadores descobriram um conjunto de fitas de vídeo escondidas em um compartimento secreto no porão da casa principal. Essas fitas, quando examinadas, revelaram gravações dos rituais e dos assassinatos, uma documentação grotesca dos crimes cometidos pelos irmãos Carvalho. As fitas mostravam não apenas os irmãos Carvalho, mas também figuras mascaradas, indicando a presença de outros envolvidos nos crimes. Essa descoberta levou a uma investigação mais ampla, revelando um culto oculto que operava nas sombras da comunidade, com membros influentes da cidade envolvidos. A revelação de que o mal se infiltrara tão profundamente na estrutura da cidade causou uma onda de paranoia e desconfiança. Moradores começaram a questionar uns aos outros,
e a polícia se viu diante da tarefa hercúlea de desvendar uma teia de conspiração e pactos secretos. Enquanto isso, os irmãos Carvalho, agora sob custódia, permaneciam em grande parte silenciosos. Roberto, o mais velho, parecia se deleitar com o caos que havia desencadeado, enquanto seu irmão, mais reservado, parecia atormentado pelo peso dos crimes. A comunidade, abalada pelas revelações, começou a se unir de maneiras inesperadas. Grupos de moradores formaram vigilâncias comunitárias, e a igreja local tornou-se um local de refúgio e cura. Em meio ao medo e à desconfiança, surgiram histórias de coragem e solidariedade. A história ganhou um novo elemento surpreendente quando uma das fitas revelou a presença de Clara, a jornalista desaparecida, em uma das gravações. Contra todas as probabilidades, Clara parecia estar viva durante a gravação, lançando uma luz de esperança sobre a possibilidade de ela ainda estar viva. A polícia intensificou a busca por Clara, com a esperança de que ela pudesse fornecer informações cruciais sobre o culto e seus membros. A comunidade, unida em um objetivo comum, se mobilizou em uma busca desesperada por qualquer sinal de sua localização. Enquanto as buscas por Clara continuavam, os interrogatórios dos irmãos Carvalho levaram a descobertas ainda mais perturbadoras sobre a extensão e a natureza dos rituais realizados na fazenda. A investigação revelou uma rede de crimes que se estendia além das fronteiras da cidade, sugerindo que o culto tinha conexões em outras regiões. A busca desesperada por Clara alcançou um ponto crítico quando uma dica anônima levou a polícia a uma casa abandonada na periferia da cidade. Lá, em uma cena que parecia saída de um pesadelo, encontraram Clara, enfraquecida mas viva, presa em um porão escondido. Sua resiliência e coragem em sobreviver às torturas psicológicas e físicas sofridas nas mãos dos membros do culto tornaram-se um símbolo de esperança e determinação para a comunidade abalada. O testemunho de Clara foi crucial para desvendar a rede do culto. Ela revelou a identidade de vários membros influentes da cidade, incluindo políticos, empresários e até autoridades policiais. Essas revelações abalaram a fundação da comunidade, expondo a extensão da corrupção e do mal que se escondia sob a superfície de normalidade. Os julgamentos dos irmãos Carvalho e dos membros do culto foram eventos marcantes, atraindo a atenção da mídia de todo o país. Durante os julgamentos, detalhes sórdidos dos crimes foram revelados, chocando o público e deixando uma cicatriz permanente na cidade. Roberto Carvalho, o mentor dos horrores, foi condenado à prisão perpétua, enquanto seu irmão, que se mostrou arrependido e colaborou com as investigações, recebeu uma pena menor. Os membros do culto também enfrentaram a justiça, com muitos recebendo penas severas. A recuperação de Clara e o fechamento do caso trouxeram algum alívio para a cidade, mas as cicatrizes do terror ainda eram profundas. A fazenda dos Carvalho foi demolida, e em seu lugar, a comunidade construiu um memorial para as vítimas, um lugar de reflexão e lembrete da fragilidade da vida e da importância da vigilância contra o mal. A história da fazenda dos Carvalho tornou-se uma lenda urbana, um conto de advertência sobre os perigos ocultos nas sombras da sociedade. A cidade, embora para sempre marcada pelos eventos, começou lentamente o processo de cura, fortalecida pela solidariedade e pela coragem demonstrada durante os tempos mais sombrios. Clara, agora vista como uma heroína, dedicou sua vida a ajudar outras vítimas de crimes violentos, usando sua experiência para trazer luz a histórias semelhantes de horror e injustiça. Enquanto a cidade reconstruía, as lembranças daquele período sombrio serviam como um lembrete constante de que, mesmo nos lugares mais pacíficos, o mal pode se esconder, aguardando a oportunidade de emergir das sombras. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um like e um comentário, porque isso me incentiva muito a trazer mais contos de terror assustadores para você. Vou deixar na descrição o link para o livro Contos Clássicos de Terror. Tenho certeza que você vai gostar, dê uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Aproveite para continuar comigo em mais histórias assustadoras.
Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.